Ao dia 3 na nossa leitura comentada do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Nesse capítulo de hoje já fica mais prático. O tema do capítulo é Mudar é Possível. Nesse capítulo o autor vai falar um pouquinho sobre a neurogênese, que é a capacidade do nosso cérebro em gerar novos neurônios, e neuroplasticidade, onde o nosso cérebro ele tem uma capacidade de se regenerar, ele tem uma capacidade de aprender, de mudar, de criar novas conexões neurais, se reinventar, se adaptar a novas situações, a novos contextos, a novas habilidades. Inclusive, pessoas, foi comprovado, pessoas que, por exemplo, tiveram algum acidente, bateram a cabeça, teve alguma parte do cérebro prejudicada, através da neuroplasticidade, foi possível essas pessoas se readaptarem, restaurarem funções que foram perdidas, tudo porque o nosso cérebro tem essa capacidade de se refazer. E isso quebraram muitos mitos que antigamente falavam o seguinte, que o nosso cérebro, a gente tinha um certo X de neurônios e a gente ia envelhecendo e a gente não ia tendo novos neurônios, a gente na verdade ia perdendo esses neurônios, e falava que quando a gente ficasse mais velho, a gente não tinha essa capacidade de se regenerar, de aprender, de criar novas conexões neurais. E esse assunto, esse tema da neuroplasticidade veio justamente comprovar que isso não é verdade. Que sim, nós podemos aprender até o resto da vida, a gente pode mudar, a gente pode se adaptar. Quer dizer que qualquer momento da vida vai ser a forma mais rápida? Não, logo no comecinho, nos primeiros anos de vida, a nossa atividade cerebral, a nossa capacidade de aprender e se adaptar, ela está gigantesca. Então a gente tem aí uma facilidade em fazer tudo isso. Mas pelo menos quebra o mito de que não é possível. Sim, é possível pelo resto da vida a gente se adaptar, a gente mudar, a gente melhorar, a gente criar aí novas conexões neurais e mudar as nossas habilidades, a nossa vida e nos beneficiar de tudo isso, como o próprio autor diz, trazendo uma felicidade, um estado positivo para o nosso cérebro e nos beneficiando para o sucesso. Se você caiu aqui de paraquedas, só recapitulando, o autor desse livro ele defende que, através das pesquisas, ele conseguiu comprovar que a fórmula que a gente aprendeu a vida toda, ou seja, primeiro sucesso, primeiro você alcança seus objetivos, primeiro você alcança suas metas, e quando você alcançar você vai ser feliz, ele desmistifica, ele prova cientificamente que a verdade é o contrário. Primeiro você é feliz, primeiro você coloca o seu cérebro em um estado positivo, e essa felicidade, esse estado positivo vai te dar uma vantagem competitiva para você chegar no sucesso de forma muito mais rápida e eficiente. E nesse capítulo ele ainda não vai entrar nos 7 princípios da conclusão da pesquisa dele, mas ele já vai trazer um assunto muito prático, que é o que eu falei da neuroplasticidade. O título é Mudar é Possível. Aí ele começa. Eis uma charada comportamental. Você está em uma jaula e suas grades são feitas de titânio e sua jaula está vazia. Para sobreviver, você deve consumir 240 pequenas cápsulas de alimento por hora. Isso aqui, pessoal, ele está explicando um experimento que foi feito, tá? As cápsulas estão disponíveis para você, mas infelizmente ficam localizadas em minúsculos buracos do lado de fora da sua jaula, de forma que você inicialmente leva 30 segundos para estender as mãos por meio das grades e alcançar cada cápsula. Se você não encontrar um jeito de realizar a tarefa mais rapidamente, consumirá apenas a metade das calorias necessárias e acabará morrendo de fome. O que fazer? A resposta: expanda a parte do seu cérebro encarregada dessa tarefa para conseguir pegar as cápsulas mais rapidamente. Impossível, não é mesmo? Bem, não vamos nos precipitar. Essa charada, na verdade, se baseia em um famoso estudo da área da neurociência, tirando o fato de que os participantes do experimento não foram seres humanos, mas sim macacos de cheiro. Depois de 500 tentativas, os macacos se tornaram extremamente competentes na tarefa de pegar as cápsulas de alimento, mesmo quando o tamanho do buraco passou a ser continuamente reduzido. Dessa forma, apesar de a tarefa ficar cada vez mais difícil
eles começaram a dominá-la com uma prática, como um jovem estudante de piano que aprende a dominar uma escala. Intuitivamente, isso faz sentido. Todos nós já ouvimos o velho ditado: a prática leva à perfeição. Mas a história ficou realmente interessante quando os pesquisadores passaram a analisar o que estava acontecendo no cérebro dos macacos à medida que eles ficavam cada vez mais rápidos na tarefa de pegar as cápsulas. Utilizando eletrodos estrategicamente posicionados, os pesquisadores conseguiram observar quais áreas do cérebro eram ativadas quando o macaco se via pela primeira vez diante do desafio. Depois, eles monitoraram o funcionamento cerebral enquanto os macacos pegavam as cápsulas de alimento repetidas vezes. Quando os pesquisadores analisaram os resultados dos escaneamentos cerebrais no fim do experimento, descobriram que a região cortical ativada pela tarefa tinha aumentado várias vezes. Em outras palavras, só com a prática, cada macaco literalmente expandiu a região do cérebro necessária para realizar a tarefa. E isso não aconteceu ao longo de incontáveis gerações por meio de processos da evolução, mas no decorrer de um experimento conduzido no período de apenas alguns meses. Isso é ótimo, você pode estar pensando, para os macacos de cheiro, mas em geral não contratamos macacos das organizações. Mas avanços recentes na neurociência têm comprovado que esse processo funciona de forma idêntica em seres humanos. Aí vai começar um título dentro desse mesmo capítulo. Uma breve lição de neuroplasticidade. Aí ele vai falar, entre aspas, meu destino é ser infeliz. Você não pode ensinar novos truques a um cachorro velho. Algumas pessoas já nascem pessimistas e nunca mudarão. As mulheres não são boas em matemática. Eu simplesmente não sou divertido. Ela já nasceu atleta. É assim que pensamos na nossa cultura. Nosso potencial é biologicamente determinado. A partir do momento que o cérebro atinge a maturidade, é inútil tentar mudá-lo. Isso é o que a gente pensava, antigamente. Se não tivéssemos a capacidade de promover uma mudança positiva duradoura, um livro como esse não passaria de uma piada cruel. Um reconfortante tapinha nas costas para aquele dentre nós que já são felizes e bem-sucedidos, mas inútil para os demais. Qual é a vantagem de saber que a felicidade pode levar ao sucesso se não sabemos como ser mais felizes? A crença de que somos apenas nossos genes é um dos mitos mais perniciosos da cultura moderna. A noção insidiosa de que as pessoas vêm ao mundo com determinado conjunto de habilidades e que elas e o cérebro delas não têm como mudar. A comunidade científica é em parte culpada por isso, porque durante décadas os cientistas se recusaram a enxergar o potencial para a mudança que se encontrava debaixo do nariz deles. Aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação. Ele fala o seguinte, que essa crença, que o pessoal tinha de que não dá para mudar, fazia com que as pessoas achassem que aquele conjunto de habilidades, e que o cérebro delas não podiam mudar. E foi descoberto justamente o contrário. Mas eu queria fazer um parênteses aqui para comentar o seguinte. É verdade, a gente pode mudar as habilidades, a gente pode mudar o nosso cérebro, a gente pode mudar todo o contexto da nossa vida. Porém, pensa o seguinte comigo. O que você acha que é mais fácil e com menos esforço? Você mudar e você construir novas habilidades ou você melhorar habilidades que você já tem? Eu sempre defendo, e a gente já escuta muito falar, porque o nosso sistema de educação, ele foca em que você saiba um pouco de tudo, e se você é ruim na matéria, ele te reprova, e ele quer que você foque naquilo e você faz um reforço naquela matéria que você não é bom, para você passar de ano, para você ficar melhor, então você tem que aprender tudo, saber tudo. E aqui ele fala, realmente, o nosso cérebro ele é capaz de adquirir novas habilidades. Mas o meu ponto é, só para fazer um adendo aqui, apesar disso, não quer dizer que vai ser mais difícil e gastar mais energia do que se você focar toda essa neuroplasticidade
para aperfeiçoar aquilo que você já tem habilidade, aperfeiçoar aquilo que você já é naturalmente bom ou aperfeiçoar experiências e repertório que você já tem. Lógico que muitas vezes a gente vai precisar ter habilidades que a gente não gosta, que a gente não sabe, e vai ser ótimo. Mas só para ficar esse adendo, se a neuroplasticidade consegue reconstruir funções perdidas no cérebro, ajudar você a ter novas habilidades, imagine o que ela não pode fazer com o que você já é bom, com o que você já gosta, com o que você já sabe fazer, você ficar muito mais extraordinário naquilo, né? Seguindo agora. Para explicar essa ideia, permita-me levá-lo de volta à África. Aí ele vai falar uma história e chama o título O Unicórnio Africano. No Egito Antigo, uma criatura mítica, metade zebra e metade girafa, era representado com entalhes de pedra e descrita em textos. Quando os comerciantes britânicos do século XIX encontraram esses entalhes, eles descreveram essa criatura como unicórnio africano, uma criatura fantástica e uma impossibilidade biológica. No entanto, os nativos da Bacia do Congo insistiam que haviam visto um animal idêntico na floresta. Mesmo sem a ajuda da genética moderna, os exploradores britânicos sabiam que isso era ridículo. Girafas simplesmente não se acasalavam com zebras e certamente não produziam prole. As zebras podem até achar que as girafas têm uma personalidade interessante, mas simplesmente não as considerariam atraentes. Os biólogos ocidentais passaram anos ridicularizando a ignorância e as superstições dos nativos por acharem que uma criatura mítica como essa seria possível na natureza. Em 1901, o intrépido Sir Harry Johnston encontrou nativos pigmeus que haviam sido sequestrados por um explorador alemão. Consternado com a atrocidade, Johnston interveio, oferecendo um generoso pagamento pela libertação dos pigmeus. Gratos, os nativos libertos o presentearam com couro e crânios que alegaram ser provenientes do lendário unicórnio africano. Como era de esperar, ele foi ridicularizado quando levou os presentes de volta à Europa. As pessoas o menosprezaram, afirmando que as peles não poderiam ser de um unicórnio africano, porque esse animal simplesmente não existia. Quando Johnston protestou que, apesar dele mesmo nunca ter visto a criatura, os pigmeus lhe mostraram as pegadas, a comunidade científica rejeitou suas alegações e passou anos discutindo sua sanidade mental. Então, em 1918, um okapi vivo, de fato um cruzamento entre a girafa e a zebra, foi capturado na floresta e exibido na Europa. Uma década depois, o primeiro acasalamento de okapi foi bem sucedido na Antuérpia. Hoje, os okapis míticos, que se comprovaram não ser tão míticos assim, são bastante comuns em zoológicos ao redor do mundo. Nos anos 1970, o Dalai Lama afirmou que a mera força do pensamento poderia levar a mudanças na nossa estrutura cerebral. Mesmo sem a ajuda de técnicas modernas de escaneamento e ressonância magnética cerebral, os cientistas ocidentais presumiram que a ideia era ridícula. Eles diziam que, apesar de ser reconfortante acreditar que o nosso cérebro pode mudar, a ideia não passava de um mito. E que, sem dúvida, mesmo se o cérebro pudesse mudar, isso não poderia ser feito só pelo poder do pensamento ou pela força de vontade. A noção predominante da maior parte do século XX, nos mais prestigiados círculos de pesquisa, era de que, depois da adolescência, o nosso cérebro se tornava fixo e inflexível. Ou seja, aquilo que eu falei no começo. Nem criava novos neurônios e nem podia mudar, se readaptar, se reinventar, criar novos caminhos neurais depois da adolescência. Aí ele continua. A neuroplasticidade, a ideia de que o cérebro é maleável e que dessa forma pode mudar ao longo da vida, era basicamente um unicórnio ocidental. Alguns anos mais tarde, os pesquisadores começaram a descobrir indícios da existência dessa nova quimera mítica. Desta vez, os cientistas encontraram indicações não no crânio de um okapi, mas dentro do crânio de um motorista de táxi. Os pesquisadores estavam estudando o cérebro de motoristas de táxi de Londres.
Não é de surpreender o enorme número de piadas sobre o excesso de especificidade dos objetos de estudo dos cientistas. Com essa pesquisa, eles descobriram algo que antes era inimaginável. O cérebro dos motoristas de táxi apresentava um hipocampo, a estrutura cerebral dedicada à memória espacial, significativamente maior do que a média. O que poderia explicar isso? Para descobrir a resposta, decidi ir até a fonte, um autêntico motorista de táxi londrino. Ele me explicou que as ruas de Londres não são estruturadas em um sistema de grade, como boa parte de Manhattan ou Washington. Em consequência, dirigir por Londres é como percorrer um labirinto bizantino, o que requer que o motorista tenha um amplo mapa espacial na cabeça. É tão difícil dirigir em Londres que os motoristas de táxi são obrigados a passarem um teste de navegação chamado The Knowledge, antes de receber a licença para poderem sentar-se ao volante de um dos famosos táxis pretos da cidade. E quem se importa? Embora hipocampo maior possa não soar muito empolgante para você, a constatação forçou os cientistas a confrontarem um mito da neuroplasticidade e a ideia de que a mudança cerebral é possível dependendo de como se escolhe levar a vida. Diante desses dados, os cientistas que sustentavam o modelo cerebral baseado na inflexibilidade, afirmando que o cérebro não pode mais mudar depois da adolescência, viu-se diante de uma difícil encruzilhada. Ele precisaria ora argumentar que desde o nascimento, os genes de algumas pessoas desenvolvem um hipocampo maior, porque elas sabem que um dia serão motorista de táxi em Londres, ou admitir que, B, o hipocampo pode aumentar em consequência das muitas horas de prática dirigindo um táxi em uma cidade que mais parece um labirinto. À medida que as técnicas de escaneamento cerebral se tornaram cada vez mais sofisticadas e precisas, mais pegadas do unicórnio ocidental foram encontradas. Imagine alguém que chamaremos de Roger, que conseguia enxergar normalmente na infância, mas que perde a visão subitamente depois de ter olhos expostos a substâncias tóxicas durante um experimento de química no colegial. Depois do acidente, Roger foi forçado a aprender a ler em braille, usando o dedo indicador da mão direita para sentir cada palavra lida. Quando os neurocientistas analisaram o cérebro de alguém como Roger em um aparelho de ressonância magnética, eles fizeram algumas descobertas surpreendentes. Quando eles estimulavam o dedo indicador da mão esquerda de Roger, nada fora do comum acontecia. Uma pequena parte de seu cérebro simplesmente era acionada, da mesma forma como aconteceria se alguém estimulasse qualquer um dos nossos dedos. Mas aí aconteceu o mais incrível. Quando os pesquisadores estimularam o dedo de Roger, o dedo que o Roger usava para ler em braille, uma área relativamente enorme na massa cortical era acionada, como uma lâmpada acendendo em seu cérebro. Para explicar esse fenômeno, os cientistas mais uma vez se viram diante de duas opções. Ou os nossos genes, desde o nascimento, são espertos o suficiente para prever um experimento desastroso em um laboratório de química e se preparam para providenciar um dedo indicador extremamente sensível em apenas uma mão, ou B, o nosso cérebro muda de acordo com as nossas ações e as circunstâncias. A resposta dos cientistas nos dois casos acima é óbvia e inevitável. A mudança cerebral, antes considerada impossível, é hoje um fato bem conhecido, sustentado por algumas das pesquisas mais rigorosas e de vanguarda na área da neurociência. E as implicações disso são enormes. Assim que se constatou que o nosso cérebro possui uma plasticidade estrutural, o nosso potencial de crescimento intelectual e de pessoal de repente passou a ser igualmente maleável. Como você está prestes a ler nas próximas 7 sessões, estudos têm revelado inúmeras maneiras pelas quais podemos reconfigurar o nosso cérebro para sermos mais positivos, criativos, resilientes e produtivos, e enxergar mais possibilidades no mundo. Como efeito, se os nossos pensamentos, atividades diárias e comportamentos podem mudar o nosso cérebro, a grande questão que passa a ser não se, mas quanta mudança é possível.
E pessoal, por que ele traz, né, esse capítulo de neuroplasticidade no meio do livro? Porque ele quer nos mostrar o como é possível a gente aplicar todos os princípios que ele vai trazer no livro para a gente chegar no estado mental, no estado cerebral positivo dessa felicidade, para a gente conseguir alcançar essa vantagem competitiva para o sucesso. Porque ele fala, se a gente só soubesse que um estado positivo, feliz do nosso cérebro poderia levar a gente com muito mais vantagem para o sucesso, mas não fosse possível a gente mudar a nossa forma de pensar, os nossos caminhos neurais, para que a gente elevasse o nosso cérebro para esse estado, o que adiantar a gente saber de tudo isso? Então ele traz, né, essa ideia para a gente expandir a nossa cabeça e a gente entender que sim, é possível a gente adquirir novas informações, fazer novos caminhos neurais, adaptar, mudar, expandir o nosso cérebro para a gente conseguir chegar de uma forma mais eficiente naquele lugar que a gente quer alcançar as nossas metas, enfim. Por isso que esse aqui é o último capítulo antes dele de fato entrar nos princípios da pesquisa, onde ele já vai dar aplicações práticas para a gente conseguir mudar o nosso estado cerebral para chegar lá no sucesso de forma mais rápida. Aí ele traz aqui um título dentro do mesmo capítulo: do possível ao provável. Qual é a sequência de números mais longa que uma pessoa é capaz de lembrar? Qual é a altura máxima que um ser humano pode crescer? Quanto dinheiro alguém pode ganhar? Quantos anos uma pessoa pode viver? O livro do Guinness dos Recordes relaciona muito dos maiores recordes do mundo, os maiores potenciais já atingidos. Mas o livro Guinness dos Recordes é um registro de fósseis. Ele só diz respeito ao que já foi feito, não ao quanto pode ser feito. E é por isso que ele precisa ser constantemente atualizado. Os recordes estão sempre sendo quebrados, de forma que o livro está sempre obsoleto. Vejamos o caso fascinante de Roger Bannister, corredor britânico de média distância. Nos anos 1950, após rigorosos testes e cálculos matemáticos dos aspectos físicos da nossa anatomia, os especialistas concluíram que o corpo humano não era capaz de correr 1 milha em menos de 4 minutos. Uma impossibilidade física, afirmavam os cientistas. Foi então que chegou Roger Bannister, que em 1954 não parecia ter problema algum em provar que, na verdade, era possível correr 1 milha em 3 minutos e 59,4 segundos. E, uma vez que Bannister rompeu a barreira imaginária, de repente as comportas se escancararam e um grande número de corredores começou a romper a marca dos 4 minutos todos os anos, cada um mais rápido que o outro. Com que rapidez um ser humano tem o potencial de correr 1 milha ou nadar 100 metros ou terminar uma maratona atualmente? Na verdade, não sabemos. É por isso que acompanhamos com tanta expectativa todas as Olimpíadas, para ver se um novo recorde mundial será estabelecido. A questão é que desconhecemos os limites do potencial humano. Da mesma forma como desconhecemos os limites da velocidade com que um ser humano é capaz de correr, ou como não podemos prever qual aluno crescerá para ganhar um prêmio Nobel, não sabemos tampouco os limites do enorme potencial do nosso cérebro para crescer e se adaptar às circunstâncias. Tudo o que sabemos é que esse tipo de mudança é de fato possível. O restante desse livro mostra como capitalizar a capacidade de mudança do nosso cérebro para que possamos usufruir do benefício da felicidade. Aí ele traz mais um título: Mudança positiva duradoura. Se a mudança é possível, a questão que se segue é quanto tempo ela dura. Será que a aplicação desses princípios pode fazer uma diferença real e duradoura na nossa vida? Em uma palavra, sim. Como veremos nos próximos 7 capítulos, estudos vêm confirmando inúmeras maneiras pelas quais podemos aumentar permanentemente nosso patamar de felicidade e adotar uma atitude mais positiva. Considerando que o tema deste livro fala do benefício da felicidade, é muito reconfortante saber que as pessoas podem ser mais felizes, que mentes pessimistas podem ser treinadas para se tornarem mais otimistas e que cérebros estressados e negativos
podem ser treinados para enxergar mais possibilidades. A vantagem competitiva está disponível a todos aqueles dispostos a se empenhar. Também conduzi meus próprios testes para comprovar a eficácia duradoura dos treinamentos na área da psicologia positiva. Como mencionei anteriormente, os testes uma semana depois dos treinamentos conduzidos na KPMG confirmaram que os colaboradores estavam significativamente menos estressados, mais felizes e mais otimistas do que quando começaram a adotar os 7 princípios. Mas, uma vez dissipado o efeito lua de mel, será que o treinamento fez alguma diferença real na vida deles? Ou será que eles simplesmente voltaram aos antigos hábitos quando se viam diante de um aumento de carga de trabalho? Para responder essa questão, voltei à KPMG 4 meses depois. Extraordinariamente, os efeitos positivos do estudo tinham sido mantidos. O estado de espírito do grupo de controle inevitavelmente melhorou à medida que a economia se recuperava da crise de dezembro de 2008. No entanto, os gestores que participaram do treinamento relataram uma satisfação significativamente maior em relação à vida, um maior sentimento de eficácia e menos estresse. As pontuações de satisfação em relação à vida, um dos fatores preditores mais cruciais de produtividade e desempenho no ambiente de trabalho, aumentaram consideravelmente entre aqueles que participaram do treinamento. E o mais importante, análises estatísticas revelaram que o treinamento foi responsável pelos efeitos positivos. Mais uma vez, verificamos que pequenas intervenções positivas eram capazes de criar uma mudança sustentável de longo prazo no trabalho. Percebam que aqui, pessoal, ele enfatiza que os gestores, eles se mantiveram e tiveram uma satisfação com a vida, não necessariamente só com o trabalho. E a partir do momento que aqueles gestores estavam satisfeitos com a vida deles, consequentemente melhorava a produtividade, o rendimento, os resultados no trabalho. Que às vezes você focar simplesmente no trabalho e todo o resto da sua vida tá uma bagunça, tá um caos, você tá insatisfeito, vai respingar no trabalho, não tem como. O ser humano, ele não é, aqui é a minha vida pessoal, aqui é o trabalho. Você pode até tentar separar fisicamente, não ficar falando, não ficar tentando não pensar, mas a sua mente, as suas emoções, a lente que você vê a vida, ela vai impactar tudo, todas as áreas da sua vida, como se fosse uma coisa só. E o contrário é verdadeiro. Se você olha toda a sua vida sobre uma perspectiva de satisfação, que você está bem com você está bem com a sua vida, no trabalho e em todas as outras áreas que a gente chama, também vai reverberar, vai sofrer as consequências dessa forma positiva, dessa satisfação com que você vê tudo isso. E aí ele segue aqui para um outro tópico, da informação à transformação. Ele fala, em certa ocasião, conversei com um pesquisador do sono que tinha dados demonstrando que quanto mais uma pessoa dorme, melhor ela envelhece. Aí ele fala, você deve dormir 23 horas por dia. Eu brinquei como se ele nunca tivesse ouvido piada antes. Ele assumiu uma expressão séria e disse, Chan, sou um pesquisador do sono. Passo a noite inteira acordado estudando pessoas dormindo. Eu nunca durmo. Dito isso, ele me revelou a sua idade e era verdade. Ele de fato parecia ser uns 10 anos mais velho do que realmente era. Com muita frequência, a mera posse do conhecimento não basta para mudar o nosso comportamento e criar uma mudança verdadeira e duradoura. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, para ver se vocês sabem. Você já parou para pensar o porquê, muitas vezes, você sabe de uma coisa, você sabe que uma coisa faria bem para você, mas você não age, não faz aquilo que você sabe que é certo, que você sabe que é bom? Você já parou para pensar isso? Nossa, eu sei que eu tenho que dormir mais cedo, eu sei que eu tenho que dormir mais, eu sei que eu tenho que beber mais água, eu sei que eu tenho que procurar autoconhecimento, eu sei que eu tenho que XPTO coisas, você sabe, mas você não age. Por quê? Você já parou para pensar o porquê? A neurociência explica o que acontece. O saber e o agir, eles são processados por sistemas diferentes dentro do seu cérebro. O saber, ele é
processado lá pelo córtex pré-frontal, lá pelo seu lado mais lógico, lá pelo seu lado mais de planejamento, mais racional. Já o agir, ele é processado pela parte do seu cérebro mais emocional, que ela desconsidera a lógica, ou seja, o seu sistema lógico pensa, eu sei isso, mas ele não tem o poder dele mandar você agir. Quem manda você agir, quem manda você se comportar de acordo com aquilo que você sabe, é o seu sistema emocional. Então são vias diferentes. Por isso que às vezes você sabe, mas não age. E o que acontece? Havia um sistema emocional que faria e faz você agir ou não. O que ele é dominado? Ele não é dominado pela lógica. O que seria a lógica? Ah, isso faz bem, ou isso em algum aspecto da sua vida vai te levar lá na frente a uma coisa boa, e ele simplesmente não faz. Por quê? Porque ele é programado para sobreviver, evitar a dor, recompensas rápidas, buscar segurança, evitar ameaças. Então, tudo que você sabe que seria bom, mas naquele momento agir vai te gerar desconforto, gasto de energia, recompensa tardia, vai gerar um alerta ali no seu sistema de ameaça, no seu sistema de segurança, ele muitas vezes vai te sabotar, entre aspas, porque o foco dele não é ser lógico e racional. O foco dele é evitar a dor. O foco dele é gastar menos energia. O foco dele é te dar prazer momentâneo, vamos dizer assim, né? Não te dar, não te deixar desconfortável. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Por isso que muitas vezes a gente sabe, mas a gente não faz. Então, eu sempre perguntava para os meus clientes, meus pacientes o seguinte: o que não fazer isso está te dando de bom? Você já parou para pensar? Aquilo que você está procrastinando, por exemplo, ou que você sabe que você tem que fazer e não faz? Tudo que a gente não faz tem um ganho secundário naquilo. E eu lembro que eu dava até um exemplo assim: você vive dizendo que está na correria, você vive dizendo que não aguenta mais, que está cheio de demanda do trabalho, e reclama, e reclama, e reclama, e não faz nada, não sai do lugar. Você já parou para pensar por quê? O que esse sistema emocional está evitando? Às vezes a correria esconde algo que você não quer encarar. Às vezes esconde algo que você não se sente capaz de fazer. Então é melhor dizer que você não fez porque você está na correria do que porque você não foi capaz, do que porque você não tinha emocional para encarar aquilo. Entende? E não só nessa área, mas em todas as outras. Grava isso. Tudo que você está evitando tem um benefício secundário por trás, ainda que esse benefício esteja te prejudicando, mas para o seu sistema emocional, que economiza energia, evita dor, que é recompensa de curto prazo, ele está sendo um benefício. Tem um outro exemplo muito bom que fala o seguinte: já parou para pensar que muitas vezes a nossa ideia ou o nosso plano, enquanto ele simplesmente é um plano, não tem chance de você fracassar? Porque você fala assim: não é que eu fracassei, eu ainda não comecei a executar aquilo, eu ainda não tirei a ideia do papel. Então, enquanto está no mundo das ideias, você ainda não deu sua cara a tapa naquilo. Então, existe uma possibilidade de sucesso aberta infinita. Então, muitas vezes, o nosso medo de fracassar, o medo que você tem aí, dessa dor emocional, faz você nem tentar, porque tentando, você já está colocando à prova, entre aspas, a sua capacidade de conseguir realizar aquilo. Se você nem tentar, você nunca vai fracassar, entre aspas,
Porque sempre vai ficar a possibilidade em aberto. No dia que eu tentar, eu vou conseguir. No dia que eu for lá, vai dar certo. Mas você nunca vai. Porque fica nesse looping infinito na sua cabeça e aquela possibilidade eterna de sucesso. O problema disso tudo nunca se concretiza. E aí vem aquelas velhas frases clichê, né? O que é o fracasso? É você tentar e não conseguir ou você nem tentar? Quem tenta não fracassa, mas também não consegue nada. E será que não conseguir nada já não é um fracasso? Pensa nisso. Será que as coisas que você diz que não tem tempo, que você não tirou do papel, você não está alimentando um prazer fictício de possibilidade infinita aberta aí? E você está tentando se proteger dessa dor emocional, de se expor e errar e fracassar? Pensa isso. Nossa, agora vamos ver onde que eu parei aqui, né? Aí ele vai falar. Vou repetir a última frase pra gente recapitular. Com muita frequência, a mera posse do conhecimento não basta para mudar o nosso comportamento e criar uma mudança verdadeira e duradoura. Tá terminando, tá, pessoal? Já. Falta só um pouquinho. No verão de 2009, eu também fui vítima dessa cilada tão comum. Eu vinha me esforçando tanto para divulgar esta pesquisa ao maior número possível de pessoas que me vi cruzando o Atlântico diversas vezes por mês, distanciando-me dos meus amigos e parentes e me sentindo absolutamente sobrecarregado. Em resumo, fazendo o contrário do que este livro prescreve. A gota d'água foi um voo de 10 horas de Zurique a Boston que finalmente quebrou as costas desse camelo. Não só de maneira figurada, mas literalmente. De repente, uma dor nas costas e nas pernas ficou tão insuportável que precisei me deitar nos fundos do avião com a ajuda dos comissários de bordo. Uma visita às pressas ao ponto-socorro revelou que eu tinha rompido um disco na coluna. A situação era tão grave que tive que passar o mês seguinte de cama ou deitado no chão. Só consegui voltar a andar com uma dose cavalar de cortisona epidural. Incapaz de viajar ou de dar prosseguimento às minhas pesquisas, fui forçado a desacelerar e finalmente passar algum tempo aplicando estes princípios na minha própria vida. E finalmente percebi o que estava faltando. Constatei que estes princípios foram tão eficazes para gerar uma mudança para mim em uma crise pessoal, quanto para gerar uma mudança para trabalhadores na crise econômica. Serei eternamente grato por aquele mês por me possibilitar um tempo para praticar o que eu vinha pregando, promovendo as mesmas mudanças na minha própria atitude e comportamento que vinha tentando convencer os outros a adotarem. O que eu quero dizer com isso é que não basta simplesmente ler esse livro. É necessário foco e empenho para aplicar estes princípios na prática e só então os resultados começarão a surgir. A boa notícia é que o retorno é enorme. O fato de cada princípio se fundamenta em anos de estudo científico significa que essas ideias foram testadas, retestadas e são comprovadamente eficazes. Os livros sobre como ter sucesso no trabalho podem ser inspiradores, mas muitas vezes são repletos de estratégias não comprovadas. Entretanto, a ciência pode ser fascinante, mas muitas vezes impossível de ser compreendida e muito menos traduzida em ação. O meu objetivo ao escrever esse livro foi fazer a ponte entre teoria e prática. Aí ele fecha essa primeira parte do livro e ele entra na segunda parte, os 7 princípios. A partir do nosso próximo vídeo, a gente vai começar no primeiro princípio da conclusão da pesquisa sobre o benefício da felicidade para nós alcançarmos o sucesso. Te espero no nosso próximo vídeo. Opa.